Bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Livro. Hoje a gente vai falar sobre o livro Nação Dopamina, que lemos em agosto. Bem-vinda a Priscila e a Deise, hoje que vão estar na conversa junto. Para dar uma pequena introdução bem rápida, né? O Nação Dopamina, ele é um livro que fala sobre os prazeres e a linha tênue entre os prazeres e o vício, né? Porque tudo que um dia vira vício é algo que a gente procura prazer. Eu já tinha visto, né, alguns comentários. Na verdade, eu não terminei o livro. Eu li só 70%, porque eu acabei gripando. Ainda estou gripada e tudo. Mas eu gostei além de algumas citações, né, de como ela faz um link, tipo, de citar um filme, como ela citou um filme que eu não conhecia, né, que é aquele Serenity, eu acho. Ela falou também, até uma coisa que eu anotei aqui, sobre a ligação que ela fez com o grupo do Alcoólicos Anônimos, né, dos 12 Passos, que eu achei, nunca imaginei que ia encontrar nesse livro, sobre a vulnerabilidade, que é uma coisa até uma frase que eu criei, que a vulnerabilidade, ela aproxima, porque quando a gente está perto de pessoas muito perfeitas, a gente meio que trava um pouco, e ela falou que essa troca de experiências, seja com o terapeuta, seja com um amigo, né, nos tornar vulneráveis. Então, assim, eu fiquei encantada pelo livro. Tem umas partes muito, muito técnicas, né, assim, que ela fala, né, de medicações, não sei o quê, que é um pouco cansativo para quem não é da área, mas tudo para entender, assim, para levar um embasamento. E eu concordo, porque mesmo ela sendo médica, eu percebi que ela não levanta a bandeira dos remédios. Pelo contrário, na verdade, meio Pelo contrário, justamente. Então, assim, eu acredito, eu já há um tempo, eu usei fluoxetina, mas eu me dei alta porque eu via que aquilo não estava me fazendo bem, me dava sono em momentos que eu não queria estar com sono, né? Que era hora de produzir, então eu vi, não, isso não tá legal, eu não gosto de nenhuma muleta, eu acho que a gente tem que realmente procurar as causas e não ficar maquiando a dor, né? E aí também foi um tempo muito difícil da minha vida, que eu perdi uma irmã e tudo, então a gente acaba se desesperando, qualquer coisa que a gente use, seja um remédio, seja a gente tá ali para tentar fazer com que aquilo amenize um pouco, né? Mas eu não sou contra, né, de jeito nenhum. Eu acho que o livro ele me surpreendeu, assim, em diversos momentos, né? Sem falar de forma linear, né? Mas quando ela faz os paralelos ali entre prazer e sofrimento, quando ela vai trazendo alguns tópicos em relação à questão de autocomprometimento, uma outra olhar, né? Sobre algumas questões que hoje em dia estão meio estigmatizadas, né? O próprio sofrimento, né? A gente vive numa sociedade onde a felicidade é quase um tabu, né? Parece errado o sofrimento quando ele acontece, né? E ela traz uma naturalidade para a vivência da vida com tudo que faz parte, né? O lado negativo, o lado positivo. E eu gostei muito, assim, achei bem interessante, né, os casos que ela traz, que ela apresenta, né, da realidade dela de consultório. Achei muito bacana também ela se colocar no livro, né, com a própria vivência dela, né, em relação ali à questão do vício que ela adquiriu com o passar do tempo. E eu acho que isso torna, né, essa leitura, de certa forma, assim, mais próxima, né? A gente consegue não vivenciar, mas ter um outro olhar justamente para as coisas que ela vai ensinando, porque eu acho que essa é diferente dela trazer só a questão técnica e não trazer a questão da vivência, né, de um ser humano que vivenciou aquilo e conseguiu encontrar suas estratégias para superar, né? O seu vício, os seus distúrbios ali, né, em relação ao prazer, a forma como vivenciava o prazer, né, quando o prazer deixa de ser um prazer e se torna um vício. Como a Priscila falou, né, ela tem partes, assim, que são bem técnicas, que eu acho bem legais e que eu depois quero voltar a ler, assim, até para ter, né, uma noção um pouco melhor, mas de certa forma é isso, assim, sabe, essas percepções dela, assim, sobre esses tópicos que não necessariamente são sobre o prazer, mas que acabam tangenciando, né? Eu achei muito interessante e muito pertinente, assim. Até uma das citações que eu marquei, que eu achei bem interessante, ela fala: todos nós fugimos do sofrimento. Alguns tomam comprimidos, alguns se estendem no sofá, maratonando Netflix, outros leem romances baratos. Fazemos praticamente qualquer coisa para nos distrair de nós mesmos.
No entanto, parece que toda essa tentativa de nos isolarmos do sofrimento apenas torna o nosso sofrimento pior. Porque o vício é real, né? A gente liga muito com... As pessoas não conseguem mais ficar com elas mesmas, né? E é isso de saber que a gente tem que sentir, a gente tem que também ficar triste em algum momento. Não dá para ser, tipo, 100% alegre o tempo todo, né? A sensação que eu tenho é que a sociedade que a gente vive, a gente busca o entretenimento e a distração, né? Essa questão de se distrair, às vezes, das coisas que a gente está, às vezes, passando, né? Especialmente nesses momentos difíceis, né? Nesse sentido de citação, tem uma que é um pouquinho mais para frente ali dessa que tu fizestes, que eu marquei, que também me pegou bastante, que diz assim: porque, numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso tecnológico e avanço médico, parecemos estar mais infelizes e com mais dores do que nunca. Também foi algo que me chamou a atenção. Eu acho que é uma reflexão que é muito pertinente, né? E é uma coisa que eu aprendi no livro também, porque como é que a gente sabe que o nosso comportamento está errado? Um simples hábito de leitura na madrugada, eu acho que respinga no outro e respinga em coisas que vão nos prejudicar. No caso dela, ela respingava no trabalho, né? Porque ela ficava exausta. E aí eu marquei aqui uma parte que diz assim, na terapia, né? Que é uma pergunta: por que você quer mudar isso? Então, porque é o confronto. Por que você quer mudar? Ah, porque está interferindo no meu relacionamento, porque está interferindo na minha produtividade. E a outra pergunta era: e que passo você pode dar para mudar esse comportamento? No caso dela, ela afastou o Kindle dela. As redes sociais aplacaram ainda mais, né? As pessoas estão sempre ali, né, nas redes sociais e nem calculam o quanto. E ela até deu uma pincelada razoavelmente pequena sobre as redes sociais, né? Mas hoje em dia é o vício barato que ela diz, né? Nós temos ao alcance, né? Uma vez era o cigarro, alguma coisa assim. Hoje a gente tem na palma da mão ali um negócio que vicia muito rápido, né? E essa coisa de querer rapidez em tudo também é por causa disso, né? Porque na internet tu tem tudo muito rápido e daí tu acostuma o cérebro a querer tudo muito rápido. Uma coisa que eu marquei também, meninas, que para mim foi meu Deus, assim, aquela explosãozinha, que ela diz o seguinte, que ela nutria uma espécie de raiva, né, pela mãe dela, por ter idealizado uma mãe e tudo, e ela disse assim: ele percebeu, que acho que era o professor dela, alguma coisa assim na faculdade, não lembro agora, ele percebeu antes de mim que estava me agarrando à minha raiva de uma maneira adictiva e ruminativa. Então, nunca pensei que a gente pudesse, assim, se agarrar, assim, ter como a raiva como algo de vício, né? A gente está viciado, porque eu já passei por uma situação dessa, de ruminar uma situação há muitos anos, e não percebi que era um vício, né? Que eu estava alimentando, que estava reverberando em outras áreas da minha vida. Uma coisa que eu anotei até, eu não sei se vocês já leram Hábitos Atômicos, mas eu achei que várias partes ela falou coisas que nos Hábitos Atômicos a gente lê também, sobre hábitos, porque os vícios, eles não deixam de ser hábitos também, né? Eu li umas partes dele, que cheguei a ler e abandonei, assim. Mas estou voltando à minha constância na leitura. É porque, assim, o livro técnico, bem ou mal, não sei se vocês concordam, a gente, bem ou mal, tipo, ela fala uma palavra que você nunca viu, você vai pesquisar o que é. Ela fala uma coisa, você vai pesquisar para você, né, aprofundar um pouco. E a narrativa, não. O livro de literatura, o romance, é mais leve. Só complementar aqui para o nosso bate-papo, que quando ela falou do AA, meus pais são falecidos já, né? Meu pai, eu tinha 22 anos quando ele faleceu, e minha mãe quando eu tinha 9. E meu pai, ele era um dos coordenadores do grupo de AA aqui do meu bairro. Ele deixou o alcoolismo muito cedo, graças a Deus, e ele se tornou um coordenador, né? E eu ia para as reuniões lá, eu via como era e tudo, era bem legal, assim, tinha um cafezinho no final, bolo, e existiam os 12 passos, né, do tratamento. E ela falou, cada etapa a pessoa recebia uma fichinha diferente. Quando ela tinha tantos meses, ela recebia uma ficha vermelha, depois verde, e assim, ela ia trocando as fichas dela, né? A autora,
ela disse que o passo 4 e o passo 5 foram muito importantes para ela. E aí eu fui pegar aqui os 12 passos do AA, que servem para outros grupos de terapia, né? Não só para quem é viciado em álcool, mas qualquer tipo de vício. 4 diz o seguinte: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E o passo 5, admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Porque que ele fala em Deus, assim, porque os 12 passos foram criados, se eu não me engano, por um pastor, algum missionário batista. E aí eles introduziram nas igrejas, né? Tem muitas igrejas que têm esses 12 passos. E é interessante, porque quando a gente admite para o outro, a gente tem já aquela convicção de que não está fazendo bem. Por mais que a gente não tenha força, vai ter aquela pessoa ali para prestar contas, né? E aí a gente vive em comunidade e tudo, e quando a gente tenta fazer as coisas só pela nossa força do braço, a gente não consegue. Quando a gente compartilha, a gente muitas vezes recebe aquele acalento de alguém até que já passou. Eu já passei por isso, agi assim, tive esse êxito, né? E é muito interessante você ter essa pessoa para prestar conta, seja alguém da sua igreja, seja alguém do seu convívio, no trabalho, alguém confiável. A ciência nos ensina que todo prazer exige um preço. E o sofrimento que se segue dura mais tempo e é mais intenso do que o prazer do qual ele se originou. E achei muito interessante que ela deu uns exemplos que, tipo, que nem o dos jogos de azar, que me surpreendeu. Ela disse que a pessoa, ela chega num nível que ela sente mais prazer em perder, porque daí ela continuar jogando e ganhar o jogo, né, que ela está fazendo. Isso é um negócio absurdo, né? Mas muito louco, que ela citou até de uma paciente dela, eu acho, né? Aquela frase que tu tinha falado antes ali, eu também assinalei a questão, né, do sofrimento e que enfim, o custo do prazer, né? O prazer tem um custo de um sofrimento também. Como eu falei, essa relação dela que ela vai estabelecendo, né, entre prazer e sofrimento, que o corpo busca esse equilíbrio. Então, quanto mais, bem ou mal, né? Quanto mais a gente busca o prazer, maior seria, então, em decorrência, de certa forma, o sofrimento que vem com nesse processo, assim. Eu achei muito interessante, sabe? Nunca tinha, não tinha parado para olhar dessa forma, sabe? E eu acho bacana também, né, que ela vai dando, não sei se dicas, mas vai mostrando estratégias, né, para que, beleza, estamos nesse processo em que a gente percebe qual foi a nossa droga de escolha, qual foi o nosso vício. Ela vai trazendo dicas, né, de, primeiro, como a gente perceber isso, como a gente tomar consciência desse hábito que a gente quer perder, como, de certa forma, a gente pode buscar essa recuperação e como essa recuperação ela vem, né, biologicamente falando, né? E nesse processo a importância da abstinência, de certa forma, né, para que neurologicamente, biologicamente, o corpo se readapte, digamos assim, a um processo natural, né, de perceber o prazer e o sofrimento ali. Outra parte que eu achei bem bacana ali é no início, ainda ali na página 40, 41, onde ela faz a breve relação, né, sobre a questão da educação hoje em dia, né, como prof, né, que ela vai não ressaltar, mas ela acaba fazendo uma referência, né? A forma como a educação tem sido desenvolvida hoje em dia pelos pais, né? Que às vezes os pais estão com tanto receio, estão tão preocupados às vezes, né? Com tanto medo de traumatizar um filho, de não estressar ele, de, né, preservar ele tanto assim das situações difíceis na vida, que isso acaba causando efeito contrário, né? E vai trazendo uma fragilidade psicológica para essas crianças que talvez mais tarde, né, vão acabar, podem favorecer, né, a questão até de distúrbios, de um sofrimento emocional maior ainda, ou ela fala até da questão das doenças mentais, né? Até, não sei se foi nesse livro que ela falou, ou eu li em outro lugar, mas eu lembro até de alguém citar sobre isso das famílias, né? Que às vezes os pais querem
que a criança dê a mão para atravessar a rua, para olhar para todos os lugares, mas no celular ela deixa o celular com a criança e não olha nada. O perigo está na rua ou está ali na palma da mão da criança, né? Como não calcular, tipo, não é bem assim, né? Eu acho muito legal a forma como ela fala assim dessa educação em relação aos pais, né? Porque ela não fala num tom de julgamento, ela não fala num tom de certo ou errado, não. Ela vai trazendo reflexões pertinentes, assim, né? Que te fazem analisar uma série de questões, assim. E, enfim, gostei bastante desse trecho, assim. Né? Como eu falei, né? Acaba trazendo bem para a parte profissional, assim. São coisas que a gente vai percebendo no dia a dia. Como eu falei, né? Ela vai trazendo vários, para mim, não sei se seria o termo correto, mas conceitos chaves, assim, né? Durante o livro, que eu acho muito, muito interessantes, assim, para a vida da gente, que é o autocomprometimento que eu falei antes, né? Que ela vai falar sobre isso bem específico ali para o pessoal que está nesse processo, né? De superar um vício e tudo mais, mas que a gente traz para a vida, né? Para nossa vivência no dia a dia. E um outro conceito que eu acho muito legal, achei muito legal, é a questão da honestidade radical, né? A questão do quanto ser honesto é biologicamente saudável, o quanto isso realmente faz bem. Não que a gente não saiba disso, né? Não que não seja um preceito já enquanto sociedade, mas aquela questão de não aceitar a mínima mentirinha, né? Nem aquela que às vezes fica por tabela, nem nada assim. E o quanto essa honestidade radical ela é uma das bases, né, para esse processo de cura em um vício, de um processo de vício, né? Então, uma coisa que a princípio parece ser boba ou até básica, simples, mas vai ser um dos cernes ali para essa recuperação, né? Essa questão da honestidade radical. Então, é muito bacana. E traz ali em relação ao processo que ela vivenciou, né? E também da questão ali da leitura dela, né? Ela também é o seu próprio experimento, né? Isso que é bom, né? Ela também já sentiu um vício e ela tem propriedade para falar, né? E eu lembrei de um vídeo que eu vi essa semana daquele psicólogo Rossandro Klinger, acho que é assim o sobrenome dele, que ele fala que um pai, não sei se aconteceu com ele mesmo, foi para um aniversário e a filha dele tinha ficado revoltada porque a fulana, aniversariante, tinha ganho a boneca que ela queria. Aí ele disse assim, que sentimento a gente é assim, acolhe o sentimento e confronte o comportamento. Aí ele disse que falou assim: minha filha, eu entendo você. Sabe aquele carro ali? Eu queria muito ter aquele carro, mas eu não tenho esse aqui. Eu entendo você. Mas a fulana, ela esperou tantos meses para o aniversário dela para ter aquele presente. Então, você, no seu aniversário, você vai ganhar. Então, assim, é como ela fala também, eu acho que nesse livro não sei se é nesse que ela fala do teste do marshmallow, né? Aquele experimento de retardar. Pronto, é porque às vezes eu leio vários livros e eu fico confundindo as informações. E vários desse experimento. Eu ia dizer, tem mais de um que traz, né, também. Pois é, eu tenho esse livro aqui em casa, o teste do marshmallow. Na época eu comprei pela capa, porque eu achei lindo. Porque ele é cheio de marshmallowzinho na frente. Mas aí ela fala de retardar, né, a gratificação. Então foi uma boa leitura, gostaram da leitura, né? Vou terminar, aproveitar, vou terminar daqui para amanhã.